Amém, queridos? Chegamos a 200 aí, ó. 200 pessoas, glória a Deus por isso. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Glória a Deus por isso. Primeira coisa que a gente precisa compreender quando a gente fala das cartas, Jesus ele vai se apresentar para as igrejas de uma determinada forma. Então, se a gente for ver lá o capítulo 1 do livro de Apocalipse, a primeira coisa é, João vê a imagem de Jesus, o Jesus ressurreto, o Jesus glorificado. A imagem que João tem de Jesus, e esse Jesus que ele anda no meio das igrejas e que sustenta com a sua mão as 7 estrelas, que são os anjos, esse Jesus, como que ele é? Ele tem cabelos alvos como a lã, como a neve. Os cabelos dele são brancos como a neve, né? Que dá uma ideia de ancião de dias, como diz Daniel, que dá uma ideia de eternidade, que dá uma ideia de um Deus que não tem início e nem fim, e ao mesmo tempo os cabelos de Jesus já não estão mais sujos de sangue, mas são como de alguém muito poderoso. Os seus olhos são olhos como chamas de fogo, os seus olhos já não estão mais marejados de lágrimas, os olhos de Jesus já não estão mais desfigurados pela tortura que ele recebeu. Os olhos de Jesus agora são como chama consumidora, a trazer juízo sobre a terra, a trazer fogo consumidor que vai forjar o nosso caráter e que vai queimar e consumir o pecado. A voz de Jesus já não é uma voz mais embargada de choro, uma voz que quase já não se consegue ouvir. A voz de Jesus agora é como a voz de muitas águas. João vê Jesus com pés como bronze polido. Os pés de Jesus já não estão mais pregados numa cruz, mas são pés como de bronze polido, como de alguém poderoso, que está de pé, que anda no meio da sua igreja, que conhece a sua igreja. E diz que da sua boca sai uma espada de 2 gumes, e é assim que ele se apresenta para a igreja de Pérgamo, como aquele que tem a espada, a verdadeira espada. E é assim que ele se apresenta logo de cara, e aí ele vai dizer sobre aquele local onde aquela igreja estava situada. O nome Pérgamo, né, o significado do nome Pérgamo significa casado, significa uma igreja que precisa se lembrar de que ela tem um relacionamento, que ela é noiva e que ela é esposa de Cristo, e que ela tem um compromisso com Cristo. Ela não pode adulterar contra o seu marido, contra o seu noivo. E ele tende a lembrar essa igreja que estava numa linha divisória entre a verdade e entre a heresia, entre pregar a verdade e entre tolerar e viver heresias. E como que uma igreja ela pode permanecer na verdade sem se misturar com heresia, sem se misturar com mundanismo, que é o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo, e é algo muito atual para nós hoje. E eu diria que o ponto central dessa carta à igreja de Pérgamo é alertar a nossa igreja sobre os riscos de uma mistura entre o santo, entre as coisas de Deus, com a imoralidade, com o mundanismo. E muitas vezes a gente tem feito isso. Muitas vezes a gente tem tentado misturar, a gente tem tentado mesclar.
o que é de Deus com aquilo que é do mundo, com aquilo que é de Satanás mesmo. E o livro de Apocalipse, algo que a gente tem que tomar cuidado, primeiro, é que não existe essa dicotomia, né, entre sagrado e secular. Para o cristão, né, tudo é puro, tudo é de Deus. Então, a arte, né, se algo é bom, isso, a gente reconhece que isso vem de Deus. Né? Então, não precisa de ter as palavras Deus ou Jesus para a gente reconhecer que algo vem de Deus. Né? Então, existe arte boa e existe arte que não é boa. Existe música boa e existe música que não é boa. Né? Existe música que honra a Deus, tendo o nome de Deus, citando a Deus ou não, e existe música que desonra a Deus, e às vezes até citando o nome de Deus, se considerando gospel. Né? E às vezes essa música ela desonra a Deus. Então, essa dicotomia de sagrado e secular, a gente tem que tomar cuidado. Mas o livro de Apocalipse é preto e branco. Não existe cinza aqui. Ou é de Deus ou é do diabo. Então, no livro de Apocalipse, o João ele vai fazer questão de dizer que é um livro apocalíptico. Então, não tem mais essa questão de você está de um lado ou você está de outro. Não tem como você estar no meio do caminho. E as igrejas, elas estavam vivendo isso. E por isso Jesus se levanta para exortar essa igreja. Né? E onde que Pérgamo estava situada? Né? Ela era considerada uma das mais importantes cidades da Ásia. Né? Era considerada no passado, antes desse momento que João escreve, como a mais famosa cidade da Ásia. E ela começou a se destacar depois do ano 333 a.C., quando Alexandre o Grande morre. Né? Então, essa cidade ela se torna a capital da Ásia, né? E posteriormente ela não deixa de ser a mais importante. Né? Outras cidades se levantam como até mais importantes que ela, mas ela continua sendo o centro cultural da Ásia naquele tempo. Então, ela tinha uma biblioteca em Pérgamo que tinha cerca de 200 mil pergaminhos. O que acontece naquela época? A palavra pergaminho é derivada de Pérgamo, da cidade de Pérgamo, do nome da cidade de Pérgamo. No passado, o pergaminho era como o livro hoje. Né? Hoje a gente tem livros aqui, tem a Bíblia e tal. Então, na época, eles começaram a usar pergaminho. E o pergaminho foi criado na cidade de Pérgamo. Porque antes era usado o papiro. Né? O papiro era uma espécie de folha onde as pessoas escreviam e se perdia muito fácil. Né? E o pergaminho não, ele era feito de couro. E o papiro ele vinha do Egito. Porém, por uma briga lá do rei do Egito, né, que era Ptolomeu, ele parou de enviar papiro para Pérgamo, e então eles criaram o pergaminho de couro para poder fazer os seus escritos, os seus livros, e então eles tinham a segunda maior biblioteca do mundo, só perdia para a biblioteca de Alexandria. Então, era um dos locais mais importantes culturalmente falando. Né? Então, o pessoal mais sábio da época que se encontrava naquele local, eles estudavam muito, porém, dentro de uma cidade que era idólatra. Existia um grande panteão de Deus naquele lugar, e em toda aquela região das 7 igrejas. Porque, contextualizando para vocês, o que acontece? Onde que a gente se encontra? A gente se encontra num mundo que é dominado pelos romanos. Roma impera naquele mundo. Roma, ela não era uma cidade que impunha a sua religião. Na verdade, era um estilo idólatra, onde você aceitava os deuses de todo mundo. E você incluía o imperador, o culto ao imperador, nesses locais. E por que o cristão era perseguido naquela época? Porque ele adorava Jesus? Não. Se o cristão adorasse Jesus, mas se dobrasse diante do imperador, ele não era morto, não era perseguido, não era nada. Mas o cristão era considerado rebelde porque ele dizia que só Jesus é o Senhor. E isso gerava um problema político naquela época. Então, como eles não se dobravam diante do imperador, isso vai nos fazer lembrar de 3 jovens no Antigo Testamento, no livro de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que não se dobram diante da estátua de Nabucodonosor, a estátua de ouro de 30 metros, que ele levanta naquela época. Eles não se dobram e vão para a fornalha de fogo.
e são queimados vivos, porém eles não morrem, as chamas não tocam neles. Nessa época, as pessoas eram queimadas vivas. Gente, inclusive da cidade de Pérgamo, foi morta, queimada viva, por não se dobrar diante do imperador, por não se dobrar diante desses panteões de Deus, por não participar das festas idólatras que aconteciam naqueles locais. E aquele panteão de Deus naquela cidade tinha coisa para todo mundo. Quem gostava de moralidade sexual tinha prostitutas cultuais, onde você chegava no local e se deitava com prostitutas para poder adorar Deus daquelas prostitutas. Paralelo a isso, em Pérgamo, tinha o culto a Esculápio. Quem era Esculápio? Era considerado o Deus Salvador. Era o Deus serpente das curas. Da onde que vem aquela, sabe o símbolo da medicina? Aquela serpente e tudo? Então, começou aí, né? Então, o colégio de sacerdotes, né, desse deus Esculápio era famoso, porque eles tinham cerca de 200 santuários no mundo todo, porém a sede ficava em Pérgamo. E esse pessoal não só estudava, né, como misturava o estudo com a idolatria, né, misturava a ciência com a crendice. E gente do mundo todo ia para Pérgamo para poder buscar cura, pessoas doentes de todos os lugares. E tinha um camarada chamado Galeno, que era o maior médico da época, que ficava em Pérgamo, ele só perdia para Hipócrates, né, que foi considerado um dos maiores aí no passado. E tal. E quando as pessoas eram curadas por meio da ciência, do estudo, como eu disse, uma cidade que tinha cultura, que tinha essa busca, porém eles misturavam com a crendice, com o sincretismo religioso. Então, eles atribuíam as curas ao Deus serpente Esculápio, né? Então, esse Deus ele tinha o título de Salvador. A antiga serpente que trouxe morte, agora se apresenta como salvadora, trazendo sedução para o povo a fim de que ela seja adorada. Uma terceira coisa que existia na cidade de Pérgamo era culto ao imperador. Então, era um centro asiático de adoração ao imperador. O imperador era considerado alguém que tinha o espírito dos deuses, alguém digno de ser adorado. E eles se dobravam diante dele dizendo: César é o Senhor, e queimavam incenso para ele. E as pessoas deviam ir ao templo de César para poder adorar a ele. E isso era um sinal de lealdade a Roma. Se você não fizesse isso, você estava mostrando que não é leal a Roma, então você vai ser perseguido, você vai ser morto, você vai ser preso. E além disso, o que Jesus diz acerca dessa cidade? O que tinha nessa cidade? Nessa cidade estava o trono o trono de Satanás, onde Satanás habita. Porém, esse trono, muita gente vai dizer que é um trono físico. Satanás não tem um trono físico. Satanás reinava nessa cidade, ele não apenas habitava naquela cidade, o trono dele estava naquele local, porém, ele é alguém que os seus principados e potestades atuam nas regiões celestiais, porém, ele habita no sistema daquela cidade, de tudo que a gente falou: panteão de Deus, idolatria, culto ao imperador, perseguição a cristãos, sedução do povo de Deus para que eles se afastem do Senhor. Então, dentro de tudo isso, a gente vai ver que a igreja estava situada numa cidade extremamente difícil de ser habitada. E naquela época, ele diz no versículo 13, que ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas era, segundo a tradição, o pastor daquela igreja, o bispo de Pérgamo. Eu citei sobre alguns bispos, né? O bispo de Esmirna era Policarpo, que também foi martirizado, né? O bispo de Antioquia era Inácio, que também foi martirizado. Esses dois eram discípulos de João, que escreve o Apocalipse.
Antipas era também o bispo de Pérgamo. E esse camarada, sendo perseguido, e mesmo tendo culto de adoração a Zeus, a Esculápio, ao imperador, os crentes da igreja de Pérgamo, eles só adoravam Jesus, eles só professavam o nome de Jesus. E eles, mesmo em meio à perseguição, não se dobraram diante de falsos deuses, dentro daquela Babel religiosa, dentro daquela bagunça de religião. E a perseguição religiosa não intimidou esses camaradas. E chegou a fazer com que a igreja passasse por provas extremas. O que acontece? O Inácio é pego pela liderança de Pérgamo. E segundo Tertuliano, ele vai dizer que o Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze. Não sei qual filme que mostra isso, não sei se é Imortais, é um filme que fala de mitologia grega, novo, passou há pouco tempo, onde mostra as sacerdotisas, se não me engano, elas são colocadas dentro de bois de bronze, né, e colocam fogo debaixo desse boi de bronze para poder assar essa pessoa dentro do boi. E é isso que acontece com Antipas. Ele não nega a Cristo, ele não aceita se dobrar diante de homem nenhum que não seja Jesus. Ele não aceita dobrar diante de Deus nenhum que não seja o Senhor. E por causa disso, eles pegam Antipas e o colocam dentro de um boi de bronze. E colocam fogo debaixo para poder assá-lo, para que ele morresse sufocado e queimado dentro daquele boi. E diante disso, Antipas foi queimado vivo e suportou até a morte. E dentro de poucos instantes ele já estava com Cristo. Uma igreja que suportou a perseguição e até mesmo a morte por amor a Cristo. Porém, uma igreja que agora, depois de passar por tudo isso, começa a negociar a verdade. Ela começa a permitir que dentro dela hajam pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. Que doutrina era essa? Quando Balaão, um profeta que se prostituiu em busca de dinheiro, o Deus dele não era o Senhor, era o Mamon, era o dinheiro. Então ele buscava e profetizava, buscando os seus próprios interesses para que ele ganhe dinheiro. Não está muito diferente do que muitos líderes ditos cristãos por aí estão fazendo. E o Balaão é convocado por Balaque para amaldiçoar Israel, para que Balaque vencesse Israel. Porém, quando ele abre a boca para amaldiçoar Israel, por 3 vezes, ele só consegue abençoar aquele povo, porque o Senhor era com eles. Então, ele diz e aconselha Balaque, diz, olha, não vai rolar, não vou conseguir amaldiçoar esses camaradas, porém, você não precisa de enfrentar Israel com um grande exército. Usa algumas mulheres, algumas donzelas sedutoras, para poder entrar no meio deles e fazer com que eles caiam em idolatria, para que eles se misturem com uma cultura idólatra, incitando-os ao pecado, fazendo com que o povo de Israel se prostituísse e participasse de festas idólatras. E então, aquele povo seria destruído. E aqui acontece a mesma coisa. Gente no meio do povo de Deus, dentro da igreja, incitando cristãos a praticarem a imoralidade sexual e a caírem em idolatria. E hoje, dentro do nosso mundo, a igreja, santidade não é a palavra que está em moda. Adorar a Deus, buscar tão somente a vontade de Deus, mesmo em face à perseguição, mesmo em face à morte. Ser santo não é uma palavra que está na moda. Você falar em santidade, dificilmente você vai ver pregações falando sobre o jovem ser santo e guardar puro o seu caminho. Está mais na moda você falar sobre dinheiro, sobre popularidade, sobre você ser o cara, né? Muito de autoajuda. Então, a igreja ela começa a abandonar, de fato, a honra de Deus, começa a se dobrar diante da sua carne, diante dos seus olhos.
E quando que eu passo a buscar coisas malignas? Quando eu passo a cogitar das coisas dos homens. Então, quando nós passamos a buscar as coisas dessa terra, quando a gente passa a desejar as coisas, a gente não deseja tanto mais as coisas de Deus, mas a gente olha para as coisas do mundo e a gente passa a querer mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Quando ir à igreja se torna algo chato, ou quando ir ao culto se torna algo simplesmente para aliviar a minha consciência. Então eu fui na igreja uma vez. Então eu fiz isso porque eu preciso fazer. Quando ler a Bíblia se torna algo chato, algo para dormir, né? Eu começo a ler, então eu já caio no sono. Quando orar se torna algo para dormir. Você começa a orar e você ora a noite inteira. Você começa a orar hoje à noite, você vai terminar amanhã de manhã, né? Vai responder amém amanhã de manhã. E isso acontece quando de fato eu passo a ser seduzido pelas coisas do mundo. Quando eu perco a alegria da minha salvação, é isso que Davi diz no Salmo 51. Restitui a alegria da tua salvação. Quando eu perco a alegria da minha salvação, eu passo a desejar as coisas desse mundo. Eu passo a desejar a carnalidade, eu passo a desejar o mundanismo que aquele povo começou a viver. E tendo perseguição, então, eu vou me dobrar facinho. Eu morrer por causa de Jesus, eu me dobro aqui rapidinho, né? Dou aquela dobradinha, dá pouco eu peço perdão, tá tudo certo. E muitas vezes, tantas pessoas têm pensado dessa maneira. Não tem problema fazer não, Deus perdoa. Nós nos esquecemos da honra de Deus. Quando você diz isso, não tem problema fazer não, Deus perdoa. É como se eu estivesse dizendo, não tem problema eu adulterar não, depois eu peço perdão. Você tem noção do que você está falando? Não tem problema eu roubar uma loja não, depois eu vou lá e peço desculpa. Não tem problema eu matar alguém não, depois eu vou lá e peço desculpa. E o pecado tem se entranhado dentro da igreja, e nós não temos nos preocupado com a honra do Senhor, como noiva de Cristo que somos, como esposa de Cristo que somos. Nós não temos honrado e dado a Ele a devida honra, e temos permitido que imoralidade sexual e idolatria entrem no meio da igreja. E hoje, o maior Deus que tem sido adorado na maioria das igrejas tem sido Mamon. Pessoas têm dito ser evangélicas porque elas querem ser prósperas financeiramente. Elas dão o dízimo, mas não porque elas querem honrar a Deus, mas porque elas querem receber 10 vezes mais, porque tem gente igual Balaão pregando por aí. E nós temos nos perdido. Morrer por Cristo, tomar a cruz e seguir Jesus, está fora de moda. Pedro, num determinado momento, Jesus pergunta para os discípulos quem as pessoas dizem que eu sou, e eles dizem, alguns dizem que você é um profeta, que você é Elias, você é alguém vindo de Deus, e ele diz, quem vocês dizem que eu sou? E o que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Passa 5 minutos, Jesus começa a explicar seu ministério, diz, olha, eu vim para morrer, eu vou subir para Jerusalém, vou cair na mão dos fariseus, eles vão me torturar e eu vou morrer. E vou ressuscitar ao 3º dia. Pedro chama Jesus à parte, logo em seguida, querido, e começa a repreender Jesus, dizendo, Jesus, morte, sofrimento, está fora de moda, tem pena de ti, você não fica falando essas coisas mais não. Jesus olha para Pedro e diz, arreda de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Para você ter planos diabólicos, você não precisa de estar fazendo pacto com Satanás, não. Basta você cogitar das coisas dos homens. Basta você buscar das coisas desse mundo. E o próprio João vai explicar isso lá em 1 João 2,15, que ele vai dizer, não ameis o mundo nem o que há nele, o desejo dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida. E nós muitas vezes temos nos deixado levar pelas pressões do mundo, por aquilo que é colocado diante de nós, seja a cultura, seja o nada a ver, seja aceitar a imoralidade. É só ligar a televisão. Hoje tem programas, querido, eu não assisto. Sabe por quê? Porque não dá para ver. Tamanha imoralidade que há na televisão. Estou dizendo que não pode ver televisão, não. Eu assisto, jogo videogame, sou uma pessoa comum.
Mas tem programa que hoje ele junta a imoralidade e coloca no meio como se fosse algo comum e tem cristão batendo palma. E fã. Outros programas que eu não assisto, como por exemplo o CQC, que eu gostava de assistir, e de tantos caras defender a homossexualidade, tanto falar contra ideais cristãos, que eu parei e falei, mano, não vou ficar dando ibope para isso. E a gente fica batendo palma diante da imoralidade que há no mundo. Se nós cristãos vivêssemos como Paulo, se a gente de fato fosse radical contra o pecado, como Pedro, como aqueles homens que estão dispostos a morrer por causa de Jesus, independentemente do que fosse, e não se dobravam diante de falso Deus nenhum, e não estavam nem aí com sua própria... com o seu próprio conforto, ou até mesmo com sua integridade física. Homens e mulheres que quando eram açoitados, ficavam felizes, como Pedro e João, que são açoitados e saem felizes por terem sido achados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus. Se a gente tivesse, hoje no Brasil diz que tem 42 milhões de evangélicos, se esses 42 milhões fossem de fato como aqueles discípulos, o Brasil já tinha virado de cabeça para baixo. Porém, a gente está acostumado só a dizer que Deus é bom, que Jesus é tudo, Jesus te ama, mas eu vivo uma vida cristã medíocre. Eu não honro a Deus com a minha vida, eu estou preocupado comigo, em ter 3 refeições diárias, e Deus eu busco quando eu precisar de alguma coisa. Se está faltando dinheiro, ou se tem alguém doente, então Deus, por favor, olha para mim, Senhor. E eu sou o centro do universo. Querido, eu quero te dizer que existe uma história maior do que a sua. Você está inserido dentro de uma história muito maior. Você não é o centro do universo. Eu falei isso na semana passada, retrasado, não me lembro. Essa ideia individualista vem do iluminismo, onde o antropocentrismo, o homem no centro, eu sou o centro do universo. Hoje a individualidade é tamanha, então você tem o seu Facebook, seu Twitter, você tem tudo seu, é você o cara. Porém, se for ver na Bíblia, é tudo comunidade. Jesus não se direciona a uma pessoa, ele se direciona a igrejas. As cartas são direcionadas a igrejas. E quando ele fala para nós, ele fala como igreja. E os dons são derramados não é porque você é o cara, é para edificação da igreja. Deus não vai te dar nada para você guardar para você mesmo. E é impossível crescer espiritualmente sem a gente estar inserido no corpo. Não digo uma igreja, uma placa denominacional, eu digo seja na casa de alguém, com mais gente. Você sozinho não cresce, querido. Entenda isso. Se você está na internet me vendo agora, você não está sozinho, você está crescendo, porque tem alguém falando com você, e eu também não cresço sozinho. Você entende isso? E hoje, essa ideia de que eu sou o centro do universo tem entrado, onde eu sou o cara. E não a comunidade. E a comunidade é onde Deus ordena a sua bênção. E Jesus olha para essa igreja e diz, olha, e tem gente aí que sustenta a doutrina dos nicolaítas. O que Éfeso, a igreja de Éfeso odiava, que Jesus elogia e fala, olha, eu tenho a seu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aqui eles suportavam isso. Sabe qual é o problema da igreja brasileira hoje? É ela amar coisas que Jesus odeia. Eu digo que eu sou cristão, mas eu amo coisas que Deus abomina. Eu digo que eu amo a Deus, mas eu amo coisas que Ele odeia. E santidade, e buscar a Deus, e ter intimidade com Deus, muitas vezes, muita gente, principalmente nas igrejas pentecostais, eles querem ter experiência com Deus e vão para o culto, e se ele puder pular, sapatear, se ele puder dar cambalhota, ele vai dar. Porém, na hora de buscar a Deus e no seu trabalho testemunhar, e na hora de mostrar amor para com aquele que caiu, com aquele que está caído, na hora de honrar a Deus, ele não quer. Ou quando ele está sozinho no seu quarto, ele não vai honrar a Deus. Ele vai fazer coisas que ninguém sabe, mas que Deus sabe. E santidade é algo que é amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. E esse povo começou a tolerar a obra dos nicolaítas, que também tem a ver com a doutrina de Balaão, que começaram a incentivar a imoralidade sexual, começaram a incentivar a idolatria, dizendo que salva a alma. O que importa é a alma, o seu corpo. Quanto mais você pecar, maior é a graça.
tornando a liberdade em libertinagem. Deus olha para essa igreja e diz: vocês estão flertando com o pecado. E dizem me honrar. E aí Jesus olha para essa igreja e diz: portanto, arrepende-te. Se não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada de minha boca. Aqui, Jesus sentencia os impenitentes com juízo. Muitas vezes a nossa imagem de Jesus é aquele coitadinho pregado numa cruz. Você vai ver um camarada aqui dizendo: olha, a exortação para a igreja de Éfeso é muito dura, só porque ela abandonou o primeiro amor. E o primeiro amor, querido, você não está no seu primeiro amor, você está em pecado. Jesus diz: olha, você não está no seu primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, volta onde você caiu, senão eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. E eu vou tirar essa igreja desse lugar. E a igreja de Éfeso já não está mais lá, há só ruínas. E aqui ele diz: se arrependa, volte para mim, abandone toda essa idolatria, toda essa imoralidade, todo esse culto a mamon, toda essa busca por prazeres, senão eu vou pelejar contra você com a espada da minha boca. E Jesus vai se levantar como alguém que vai levantar juízo condenatório contra todos aqueles que permanecem impenitentes, contra todos aqueles que permanecem em desobediência e que se desviam da verdade. Antipas, aquele camarada que morreu dentro do boi de bronze, ele morreu por causa da espada de Roma. Porém, vai se levantar Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor do Universo, com a verdadeira espada, que vai destruir toda a imoralidade desse mundo, que vai destruir todo o pecado, que vai destruir toda a injustiça. E nada vai ficar impune. E isso é maravilhoso para aqueles que têm fome e sede de justiça, mas é terrível para aqueles que estão vivendo na injustiça. É terrível para aqueles que estão vivendo na prática do pecado. Porque ele vai vir com a espada de sua boca e vai pelejar contra você. E é terrível. E naquele dia, já não vai ter mais volta. Quando a gente fala de um livro apocalíptico, não tem mais volta. A carta às igrejas é o momento anterior à visão do Apocalipse, que vai começar no capítulo 4 em diante. Aqui ainda tem volta, mas do 4 em diante já é o que vai acontecer. E naquele dia já não vai ter mais volta. Quando nós nos apresentarmos diante do trono branco de Deus, não vai ter mais volta. Tudo que você fez vai se apresentar diante de Deus. E talvez, se você vivesse 10 segundos, se você pudesse ver 10 segundos daquele dia, você ia viver de forma muito diferente hoje. Se você soubesse como é estar um segundo diante do Senhor do Universo, o Rei dos Reis, que seus olhos são como chama de fogo, e Ele vai julgar a terra, e Ele é santo, e serafins diante dele clamam: santo, 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 3 vezes, porque no hebraico não tem a superlativo de santíssimo, e é tão santo que os serafins cobrem seu rosto, e eles nem têm pecado. Imagina nós. E diante dele nós vamos nos apresentar, e Jesus diz: eu vou pelejar contra vocês com a espada na minha boca. E Jesus vai derrotar todos os inimigos. E ele vai destruir todos os inimigos. Todos os rebeldes, toda a apostasia, tudo aquilo que tem destruído a igreja. Porém, o livro de Apocalipse é algo maravilhoso para quem anda com Cristo. Porque ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome. O maná escondido, no deserto Deus manda o maná para aquele povo, que era alimento de Deus para aquele povo. Aquele povo pegou o maná e guardou na Arca da Aliança. E quando o templo foi destruído pelos babilônios e o povo foi exilado, há uma tradição, e os rabinos tinham uma lenda, que Jeremias escondeu o vaso do maná em uma fenda no Monte Sinai. Então esse é o maná escondido. E os rabinos costumavam dizer que quando o Messias viesse, esse vaso com o maná seria recuperado. E receber do maná escondido, que Deus está dizendo é o seguinte: você vai receber de todas as bênçãos do reinado dele. Você vai receber todas as bênçãos da era messiânica, onde Jesus vai reinar e imperar.
É o pão do céu, o pão de Deus para nós. Não vai haver mais fome. Não vai haver mais miséria. A nossa alma já não vai estar mais apertada e difícil e com sede. A gente vai estar plenamente satisfeito. A pedrinha branca estava ligada a tribunal, onde o réu, quando ele era julgado, ou ele recebia maioria de pedrinhas brancas, ou ele recebia maioria de pedras negras. Quem recebia a maioria de pedras brancas, ele era absolvido. Então, toda condenação já não haverá mais sobre nós, porque Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Nós vamos nos apresentar diante de Deus como inculpáveis, porque Jesus pagou o preço no nosso lugar. Porque nós servimos a Jesus. Não adianta dizer que Jesus morreu por você se você não morreu com ele. Se você não tomou sua cruz e o segue. Jesus diz nos evangelhos: por que vocês me chamam Senhor se vocês não fazem o que eu vos mando? Naquele dia muitos vão ser pegos de surpresa quando disserem: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós falamos em línguas. A gente ministrou louvor. E ele vai dizer: apartem-se de mim, nunca vos conheci. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. Quando eu não obedeço a Deus, eu me encontro em rebeldia contra Ele. E eu vou ser condenado por isso. Nós vamos ter uma nova história diante dEle. E Deus quer te dar uma nova história. Um novo começo nessa noite. Eu não sei como que você se encontra hoje, diante de tudo que você ouviu, talvez você perceba que a sua vida está uma bagunça, que talvez você até se diga cristão, mas na verdade você descobriu que você não é nada. Você diz que Jesus é o cara, mas você nunca conheceu ele de verdade, nunca andou com ele. E eu quero te convidar, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se encontra em rebeldia contra ele, a entregar sua vida a Jesus nesse momento, repetindo comigo essa oração no seu coração, dizendo: Senhor Deus, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Reconheço que Jesus morreu a minha morte e eu morri com Ele. Muda a minha história. Eu quero caminhar contigo para te honrar, para te ouvir, para te obedecer. Que a minha vida seja tua, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que de fato tudo aquilo que você ouviu e está ouvindo, que você possa colocar em prática. Não seja algo que você guarda para você e acha que é mero conhecimento. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado a galera que está acompanhando até agora, que conseguiu segurar até o final aí. Ó. Tem gente até o final. Lu Diniz, Lu, Amanda, João Vitor, Inara, Laiane, Cleiton, Renata, Patrícia, Carol Clocker, Brenda, Rina, Lilian Thaís, a Tatiana Dantas. Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Que o Senhor os abençoe. Alguém tem dúvida, galera? Quem tiver dúvida, manda aí para a gente poder responder agora, se tiver alguma dúvida relacionada ao texto, ou se não tiver relacionado ao texto, também pode mandar. Paralelo a isso, ó, quem quiser me adicionar no Facebook aí, pode adicionar, se tiver alguma dúvida, ou se você, principalmente se você fez sua oração, eu gostaria que você viesse conversar comigo, me adiciona lá no Face. Se você não conseguir me adicionar, manda uma mensagem lá dizendo que não consegue, que aí eu te adiciono. Tem gente que consegue só como chama, seguir, né? Quem tiver Twitter, quiser seguir lá também, Dantes Moncelos. Os estudos anteriores, esse aqui posteriormente vai para lá também no YouTube, você pode acompanhar lá. Alguns vídeos evangelísticos, tem esse aqui também, que você pode pegar lá para você compartilhar no seu Face, com seus amigos e tudo mais. E tem o blog, se você quiser saber mais sobre a Palavra de Deus, vários textos, se tiver dúvida e tal, provavelmente vai ter alguma coisa lá. Esse blog eu tenho desde 2006, então tá 2013, 2006, estamos com 7 anos quase já de blog, glória a Deus. Então, Deus abençoe vocês aí. Quem não curtiu a página do Facebook, curte lá, facebook.com/Bíblia Sagrada. Então, estamos com quase 2 milhões. Vamos ver se a gente chega em 2 milhões hoje ou amanhã. Vamos lá. Pergunta da Simone Maria. Quando as igrejas abrem suas portas para o lazer, esportes, festas, elas não estão correndo grande risco de se contaminar? Ô Simone, não. Porque o que é a igreja? A igreja é um templo físico?
No Antigo Testamento era. E hoje? A igreja somos nós, a igreja sou eu. A igreja se reúne em alguns lugares. No Novo Testamento ela se reunia nas casas. E posteriormente nas casas provavelmente tinha várias coisas, né? Não era tudo santo, né? Então não tem problema ter festa. Por exemplo, na igreja que eu acabei de abrir uma igreja em janeiro aqui no Campanário, a gente vai ter uma festa caipira lá. Nossa, vai ter festa junina lá e tal. Não, vai ser uma festa cristã, evangelística, inclusive, vai ter comida típica, vai ter lá. Então, a questão é honrar a Deus em toda qualquer circunstância, de qualquer maneira. Então, a questão do lugar, né? Eu vejo igrejas que ele não pode, no templo você não pode fazer nada, aí você usa o salão da igreja. Para Deus não existe nada disso, o templo somos nós. Então, nós que temos que honrar a Deus em toda qualquer circunstância. Locutor, posso transmitir seus vídeos em minha web TV? Pode sim, querido, fica à vontade. Pode pegar todos os vídeos aí, pode transmitir quando você quiser, o objetivo é esse mesmo. Que Deus te abençoe, amém, Amanda. Ludiniz, me ajude em oração, pois farei uma prova para concorrer uma bolsa de estudo na minha área, que é a da saúde, amém. Vamos orar aí pela Ludiniz. Felipe do Rio, dúvida, Jesus falou, minha casa será chamada casa de oração. Sim. No caso, Jesus nos ensinou a orar e a questão de oração, né? Porque se você for pensar e falar, não, então a casa tem que ser de oração, ou seja, o culto deveria ser algo só de oração. Não, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não literalizar tudo, senão a gente literaliza alguns textos e depois a gente não literaliza outros. Quando Jesus diz, né, se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar sem o olho no céu. E aí esse texto a gente fala, não, veja bem, isso aí isso não é literal. Óbvio que não é, né? Então, no caso, é caso de oração, onde nós vamos buscar a Deus. Por que a oração? Porque nós vamos buscar a Deus. A gente não vai ali para fazer outra coisa que não seja para buscar a Deus. Então, esse é o objetivo. Mas a questão do espaço, né, ele pode ser usado de diferentes maneiras. Tem igrejas, por exemplo, que funcionam em salão de hotel. Fala, não, então o lugar tem que ser consagrado. Não, lugar é lugar, tudo importa. Deus não está preocupado com tijolo, né? Ele está preocupado com as pedras que somos, as pedras vivas que somos nós. Essa é a igreja de Deus, que tem pedras vivas andando por aí. E quando você no seu trabalho honra Jesus, você está sendo igreja dele lá. Entende isso? Você não precisa chamar a pessoa para a igreja, você pode levar Jesus até ela. Obrigado, ainda não tinha visto esse estudo, amém. Glória a Deus. Toda quinta, 20 horas. Isso aí, Eduardo, ajudando aí. Locutor, dúvida? Queria entrar definitivamente em alguma congregação, mas ainda nem sei qual posso, pois adoro cantar e gostaria de louvar definitivamente a Deus. Pois além de locutor, produtor, sou músico. Uai, qual igreja? Uma igreja que estude as escrituras, você já demorou, né? Não fica sem igreja, não. Então, uma igreja que estuda as escrituras, que não prega a teologia da prosperidade, uma igreja que honra Jesus, uma igreja que viva em amor, uma igreja que vai ter um monte de defeitos. Se você chegar lá olhando para o homem, você vai se decepcionar. Toda igreja é assim, mas você também está cheio de defeito, eu também, cada um de nós. A igreja cheia de defeito, onde você vai entrar para poder fazer diferença e fazer com que essa igreja cresça, né? Então a ideia é a gente entrar para a edificação do corpo mesmo, né? Culto abençoado, amém, Nara. É muito difícil, é difícil. Ninguém falou que seria fácil, o caminho é estreito. E é na igreja que Deus trabalha a gente, até o nosso caráter, até nossa vaidade, né? Ele vai trabalhando tudo, né? E bota, você fala, Deus me dá paciência, ele vai botar alguém para testar sua paciência, aí você vai melhorando, né? Onde achar uma igreja que não prega teologia, receba. Tem um monte, tem os 7.000 que não se dobraram, né? De Elias lá, então é só procurar, com certeza tem. Valeu. Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Alguém tem mais uma? Deixa eu ver do Face aqui, que normalmente o Obadias faz pergunta lá. Aí, ó. O Obadias fez pergunta, você vê. Rapaz, o povo comenta bastante aqui no Face também. Deixa eu ver o povo lá de trás. Ó. Tem a Aline Chivalete, a Andréa Braga, primeira vez que estou assistindo. Glória a Deus, lá de Maceió. Olha só, a Kátia Paz, Rafael Soares Paz, Kátia Assunção, lá de BH. Gabriel Alves, a paz, Soéder Oliveira, lá de Curitiba,
Pedro Augusto, lá de Coronel Fabriciano, perto de onde eu nasci, Patinho. Sandro Godse, que bom ver um jovem, amém, glória a Deus. André Luiz Locutor, tá nos dois aí. Boa noite para todos. De onde, que igreja ele é? Eu acabei de começar uma igreja em Diadema, ali no bairro do Campanário. A gente tem uma Redenção Igreja Presbiteriana, né? Redenção Diadema aí. Quem quiser, depois eu vou colocar aí para vocês, quem quiser ver. Obadias, doutrinas nicolaítas, você conhece sobre ela? Doutrinas nicolaítas é a doutrina que vai fazer com que as pessoas não se preocupem com o pecado. Se você pecar mais, maior é a graça, né? Então, tem muito a ver também com os como eles chamavam? Esqueci o nome deles. Mas, enfim, que a carne não importa. O que importa é salvar o espírito, né? É complicado. Como era esse tribunal que recompensa? Não era recompensa às pedras brancas. As pedras brancas eram o veredito. Então, o voto dos jurados era uma pedra. Ou ele votaria com uma pedra branca, ou ele vota com uma pedra preta. Então, se a maioria dos votos fossem pedra branca, a pessoa era absolvida. Se a maioria dos votos fosse pedra negra, ela era condenada, né? Então, aqui, quem perguntou da igreja lá, vou passar para vocês o link do Facebook, né, para vocês ficarem sabendo do que rola lá. É Redenção Diadema. Nesse domingo, o Luciano Cláudio vai estar lá conosco, adorando a Deus, glória a Deus. Daniel, você dá estudo de escatologia? Eu já dei estudo de escatologia. Mas o próximo não vai ser escatologia, não. O próximo vai ser panorama bíblico. Vai ter escatologia porque eu vou falar sobre os livros que são escatológicos, inclusive da Bíblia, mas vai ser uma visão panorâmica das Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, para que vocês tenham uma visão completa da Bíblia. Irmã Rita, qual que é? Primeira vez que estou assistindo, gostaria de saber se você responde para eu. Responda. Gostaria de falar sobre o casamento de quem é divorciado, se é abençoado ou não perante de Deus. Isso é bacana. Isso é algo que acontece muito, e muitas igrejas têm problema. O casamento é algo de Deus, é algo que Deus criou, é algo que é plano de Deus, né? Deus criou o homem para se casar. E o divórcio é algo que Deus abomina. Ele deixa muito claro nas Escrituras que o divórcio é algo que Ele não quer. E que mesmo que haja adultério, que é melhor que haja perdão e restauração e reconciliação. Porém, existem alguns casos que pode haver divórcio. Quais são esses casos? Em caso de adultério, se a pessoa não conseguir perdoar, e em caso de o marido ou a esposa não cristã, que abandona o cristão, então essa pessoa também se torna livre. É o caso de divórcio que a pessoa pode, de fato, se casar de novo, ela se torna livre para se casar de novo. Então, nesse sentido, estamos falando para o cristão, né, para aquele que segue a Deus. Então, se o cristão ele se casou, então se ele quer se divorciar porque ele quer, né, tem até o caso, né, de ouvir esse caso, eu achei engraçado. O irmãozinho, ele estava achando a mulher muito mala, não dá para ficar, procurou o pastor, falou, não dá mais para ficar com ela, porque não sei o que. O pastor, então eu estou querendo largar ela e tal, vim aqui conversar com o senhor. O pastor, tá bom, vem cá que eu vou orar então, por você, porque você está querendo divorciar, né? E ele, então, o irmãozinho foi orar, o pastor começou a orar e falou, Senhor, o senhor sabe porque eu fiz o casamento dele, o senhor sabe o que ele prometeu no casamento, que até que a morte o separa, ele está querendo separar dela. Então mata ele, Senhor. Traz câncer, AIDS, tudo quanto é doença, mata ele. Aí o irmãozinho levantou e falou, não quero divorciar mais não. Então, o divórcio não é algo que deve ser buscado, né? Casamentos hoje eu vejo, os jovens, queridos, eu me casei com 5 meses e meio de namoro e noivado, tá? Então, eu namorei, noivei e casei em 5 meses e meio com a minha esposa, que deve estar vendo aí ou não. E estou casado há quase 4 anos. E é para a vida toda. Então, o casamento é algo para a vida toda. Caso haja relações sexuais ilícitas, caso haja abandono do parceiro, a pessoa se torna livre para se casar de novo. E quem não era crente, se converteu depois, já se divorciou, já se casou, ele está em pecado? Não, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então, nesse sentido aí, eu
Eu acredito que a pessoa ela estava cega, ela não sabia, e agora, então, a partir de agora, de fato, ela deve seguir a Deus. Então, nesse sentido aí, é o que eu creio, né? Mas cada caso é muito complicado, é muito difícil a gente falar isso, tem que dobrar o joelho, tem que buscar a Deus, e Deus é quem dá paz ao nosso coração, né? Quando o esposo não quer, já tem uma nova família, exatamente, você está livre porque ele te abandonou, né? Primeiro estou ouvindo esse programa, se por acaso estou amando, amém, Deus te abençoe. Já vi isso, mata ele, foi bom. Aproveitando o assunto, Daniel, existe algum requisito na escolha de um pai? Virou assunto, tipo, eu estou dando uma aula sobre a igreja de Pérgamo, virou assunto de relacionamento. Existe algum requisito na escolha de um pai? Existe casamento cristão que não é abençoado por Deus por causa de uma escolha errada? Eu acredito que existe jogo desigual, que é o que a Bíblia diz. O que é jogo desigual? Quando não há a mesma visão de ministério, quando não há a mesma busca, quando as pessoas não estão olhando para o mesmo lugar. Então é o seguinte, jogo desigual é quando, mesmo quando os dois são cristãos, mas um tem um objetivo e o outro tem outro. Então o cara quer seguir a Deus, fala, mano, eu quero ir para missões, eu vou para a África, eu vou não sei o quê. E o outro cônjuge, o marido, a esposa, fala, não, eu quero ficar de boa, esse negócio de África não é para mim, não é meu chamado. Então, os dois casarem, eu acho que é meio estranho, né? Não faz muito sentido. Então, nesse sentido aí, eu acho que é complicado, né? Então, eu tenho que procurar saber bem, conversar bastante, porque no namoro tudo é mil maravilha, a gente acha, né? Não, a pessoa não tem defeito, é tudo certo e tal. Mas não, tem que saber isso, tem que saber se é crente de verdade, não é só porque está na igreja que significa que é crente, né? Então, eu diria que a escolha certa é uma escolha que você sabe, os dois querem ir para o mesmo lugar, os dois têm os mesmos objetivos, os dois seguem a Deus da mesma maneira. Então, nesse sentido aí, né? O que seriam relações sexuais ilícitas, fora do casamento? Tatiana Dantas, ele foi embora, já tem outra família. Perdoe ele, seja feliz com Deus. Enfim, né? Não existe pecado imperdoável. Quero saber também. Saber também o quê? Eu não sei. Sexo ilícito. Sexo fora do casamento. É isso aí. Beleza, galera? Acabou? Acabou, né? É que tem que ficar vendo duas paradas aqui, fica difícil. O link da igreja deu erro? O link da igreja que eu passei? Não é redenção de Adema? Deixa eu ver agora. É redenção de Adema, é isso aí. Ó, copiar o link aqui de novo. Ó, a Lu Diniz, então, já faz 5 anos que sou separado, porém não divorciado ainda. Foi com muita dor que tudo chegou ao fim e hoje não quero ninguém, não quero permanecer sozinho, isso é errado, porém me sinto feliz assim, pois sofri demais. Então, não sei, eu não conheço a sua história, o que aconteceu, Lu. Enfim, né, Deus, se ele foi embora, se ele te abandonou, se ele alterou, enfim, a Bíblia diz que você está livre, né? Então, nesse sentido, você está livre. Mas busca a Deus, porque Deus direciona o que ele quer para a sua vida, né? O Diniz, ele foi embora, Deus não vai se separar, né? Isso aí. Deus te abençoe, Dani. Mereceu o pró. Amém. Amém, queridos. Sexo entre casal é errado até se casar. Sim. Sim. Tem que se casar. Casamento. Sexo entre casamento. Mas é errado hoje eu querer viver sozinho? Não, não é errado não. Paulo diz que é melhor. Mas tem gente que não consegue viver sozinho. Então, tem que ver. Mas a paz, gente, Deus abençoe vocês, grande abraço, até semana que vem, quinta-feira, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui de novo, estudando sobre a igreja de Pérgamo, sobre a igreja de Tiatira. Então vamos estar aqui junto, grande abraço, grande honra mesmo poder estar junto com vocês até que o final. Valeu, galera, brigadão mesmo pela força aí, e ajuda a gente a divulgar para a semana que vem também, espero vocês aqui. Valeu!